Lição de número 11. O selo de Deus e a marca da besta. Tenha certeza você que é um tema importantíssimo. O versinho para memorizarmos está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 7, versículos 2 e 3, que na minha Bíblia diz assim: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que marcamos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então, aquele anjo deu instrução para os outros 4 que não danificasse nada, nem a terra, nem o que nela há, nem os mares, lagos, enfim, até que fosse posto os selos na testa dos crentes, povo separado de Deus. Está lá no livro de Apocalipse 7, 2 e 3, que nem eu falei. Irmãos, o selo de Deus é um selo de Deus. Será colocado em ti e em mim na nossa fronte. A marca da besta, não se sabe ainda exatamente o que é. Fala-se num... Como é que é o nome daquilo? Enfim, é uma outra marca que será implantada. Fala-se aí muito num chip, que não se sabe ainda. Mas as questões fundamentais do grande conflito entre Cristo e Satanás concentram-se na lealdade, na autoridade e na adoração. Você lendo o livro de Apocalipse, você vai ver que isso é real. As questões fundamentais são calcadas nisso. Ou você é fiel ou você não é fiel. Quer dizer, fidelidade, lealdade, autoridade, adoração, tudo isso Satanás quer para ele. Mas Deus também quer, e principalmente Deus. E ele nos coloca à prova, mas por outro lado nos dá condição, nos dá estudo, nos dá a Bíblia, nos dá aqui um país livre, né? Livre de todo o credo, né? Podemos andar com a nossa Bíblia embaixo do braço, enfim, Deus sabe onde colocou o seu povo, né? Só uma coisa nos impedirá, meu irmão, de receber a marca, ou seja, um amor tão profundo por Jesus que nada poderá abalar nossa confiança nele, tá certo? Nessa semana nós vamos explorar um pouco mais esses temas. Aguardemos, meu irmão, portanto. Em seguida virão aí outros irmãos falando para vocês sobre esses enganos babilônicos. Amém? Irmãos, as 3 mensagens angélicas do capítulo 14 de Apocalipse são muito importantes na medida que vivemos os últimos dias, e elas nos ensinam ali a ter uma perseverança inabalável. Quando vem o primeiro anjo e nos diz: temei a Deus e dai-lhe glória. Aí vem o segundo anjo e adverte para as falsas doutrinas, não é verdade? Falso sistema religioso, né? Quando ele diz: caiu a Babilônia, entendeu? Já o terceiro anjo, e esse você deve atentar muito bem para isso, né? Que ele é uma mensagem diretamente para mim e para você, quando ele diz: se alguém adora a besta, também esse beberá do vinho do furor de Deus. Aí se trata de salvação, meu irmão. Estejamos atentos. Glórias a Deus, amém. Por isso temos ainda no capítulo 14, no versículo 12, apresenta ali, graças a Deus, 2 características firmemente
que devemos aplicá-las, devemos ser dotados dessas duas características. São aqueles que têm a perseverança, né? Guardam os mandamentos de Deus. Quer dizer, eu persevero na confiança e nas promessas de Deus e por isso eu guardo os mandamentos. E também tenho a fé em Jesus. No tempo do fim, certamente, meus irmãos, Deus terá um povo fiel a Ele. E quando eu vou no livro de Romanos, eu vejo ali também, no capítulo 8, versículos de 1 a 4, me dizendo que, vivendo pela fé, nós receberemos graça e seremos transformados em filhos obedientes. Quer dizer, você vivendo pela fé, né? Essa fé arraigada em Cristo, né? Certamente nós seremos transformados e salvos para o seu reino eterno. Amém? Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Mais uma vez estamos juntos estudando a lição da escola sabatina. Vamos estudar hoje a lição de segunda-feira e também a de terça-feira nós vamos estudar com vocês nessa semana. Estamos na 11ª semana desse segundo trimestre do ano. Hoje nós vamos estudar o tema O Conflito Cósmico, que fala sobre Jesus na cruz do Calvário. Jesus, quando chega na cruz do Calvário, ele se sente abandonado, porque ele carregava sobre o seu ombro o peso do pecado da humanidade, de todas as pessoas deste mundo. E de repente Jesus não consegue ver o Pai, mas a sua fé, uma fé que foi fortalecida durante os momentos em que Jesus esteve antes da cruz com Deus, que o preparou para esse momento terrível, esse momento que ele precisava passar para que nós pudéssemos ter salvação. E a lição diz aqui que a fé de Jesus é tão profunda, confiante e comprometida que os demônios do cosmos e as provações da terra não podem abalá-la. É esta fé que nós precisamos desenvolver. Porque fé não vem de um piscar de olhos, não vem de um momento do nada. É um dia a dia o nosso relacionamento com Cristo, dia a dia o nosso relacionamento com Jesus é que nos leva a ter uma fé inabalável. E nos momentos que a gente não entende por que está acontecendo, por que estamos passando, essa fé vai nos fortalecer e vai nos ajudar a passar por todas as aflições e permanecer fiéis até a volta de Jesus. A fé, contudo, queridos, diz a lição, não surge do nada, como eu falei antes. Os fiéis aprendem a viver pela fé dia após dia. Em tempos bons, em tempos ruins, quando sentimos Deus próximo, quando ele parece distante, não importa, o justo viverá pela fé. Que cada um de nós possamos fortalecer a nossa fé hoje, para que se tivermos que enfrentar lutas, dificuldades, perseguições, aflições, perdas, estejamos fiéis, assim como Jesus foi lá na cruz do Calvário. Jesus sofreu tudo o que precisava sofrer para nos salvar, mas a sua fé fez com que ele permanecesse fiel ao seu propósito de salvar a humanidade. Que Deus nos abençoe, que a nossa fé... Ore e peça para que Deus fortaleça a sua fé também. Terça-feira, a cadeia da impiedade. Nós sabemos que nos últimos tempos, o povo de Deus, aqueles que permanecerem fiéis a Deus, eles sofrerão perseguições, alguns serão presos por permanecerem fiéis a Deus. Apocalipse 13, versículo 15 a 17, ele nos mostra que o povo de Deus naquele tempo vai sofrer sanções, inclusive econômicas, não podendo comprar nem vender, a não ser que você tenha a marca da besta. Por isso, que é importante, como nós vimos na lição de segunda-feira, desenvolver hoje um relacionamento muito íntimo com Cristo, assim como Cristo desenvolveu com o Pai enquanto aqui na terra esteve. E o resultado de Cristo é que ele não pecou, ele não teve nenhuma parte com pecado. E se nós queremos ter uma vida hoje, enquanto aparentemente
não há perseguições, aparentemente nós estamos vivendo em liberdade. Precisamos desenvolver hoje uma fé profunda, uma fé que nos leve a entender que, mesmo que nós não aceitamos essas profecias, e não é sensacionalismo, elas vão acontecer. Nos tempos dos fins haverá perseguições novamente. Esse sistema chamado Babilônia, essa confusão de ensinamentos, vai buscar e perseguir todos aqueles que divergirem da forma como eles ensinam. Então, haverá um povo que vai ser fiel a Cristo, vai ser fiel à sua palavra, vai ser fiel à sua lei. E por ser fiel, será perseguido, e muitos serão presos e mortos por causa dessa perseguição. A perseguição começará com sanções econômicas, para que ninguém possa comprar ou vender, a menos que tenha a marca da besta. Por meio de concessões quanto aos ensinos bíblicos, o diabo está preparando cristãos professos para receber a marca da besta quando o teste final vier sobre nós. O amor de Deus por nós nos fortalecerá e nos preservará durante os tempos difíceis. Não desista, meu irmão. Você foi salvo para vida eterna. Você foi salvo para viver uma vida de relacionamento com Deus. Por favor, não desista, mesmo nos momentos difíceis. Seja fiel e receba o selo do Deus vivo na sua vida. Olá, vamos estudar agora o tema Aqueles que seguem o Cordeiro. Lembrando sempre que o Cordeiro é a representação de Jesus Cristo, exatamente, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, quando falarmos em Cordeiro, que era o animal sacrificado, assim como Jesus Cristo foi sacrificado, ele representa o Cordeiro. Também não podemos nos esquecer daquilo que João Batista, aquele que abriu o caminho para Jesus, dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se referindo a quem? A Jesus Cristo. Acompanhe comigo aquilo que está lá em Apocalipse 14, verso 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens. Primícias para Deus e para o Cordeiro. Observaram bem a referência do Cordeiro, aqueles que não se macularam com mulheres, sempre lembrando que a referência a mulheres aqui é aqueles que não se contaminaram com outras igrejas, com outras doutrinas, com doutrinas falsas. E nós temos um grande diferencial entre aqueles que seguem o Cordeiro, que seguem Jesus, e aqueles que se deixaram contaminar e não aceitaram as verdades disponibilizadas pelo Cordeiro, e juntamente com as suas verdades, a sua fantástica mensagem de salvação. Então aqui nós temos dois grupos: aqueles que não estão com o Cordeiro e aqueles que estão com o Cordeiro, aqueles que estão ao lado de Jesus e aqueles que não estão ao lado de Jesus. Com certeza você sabe qual é o melhor lado. Agora vamos estudar Jesus, nosso único mediador. O que é um mediador? Aquele que está no meio do caminho entre um elemento ou um agente de julgamento nosso. Mediador, aquele que intervém por nós, aquele que nos ajuda, que chega aonde nós não podemos chegar. E Jesus executa justamente esse papel. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso mediador, é aquele que nos defende. Ele tem autoridade para isso, ele possui toda a autoridade para isso, pois ele morreu na cruz, ele morreu por conta dos nossos pecados. E para aqueles que duvidam de que Jesus é o nosso mediador, de que ele tem poder, observe comigo aquilo que está lá em João, capítulo 10, verso 33, que diz assim: responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. É claro, os judeus aqui tentavam acusar Jesus de
assumir o lugar de Deus, de ter a prerrogativa de Deus, mas eles estavam precipitados, pois Jesus é legitimamente Deus, Jesus é legitimamente a divindade, portanto ele possui os atributos, sim, divinos. E todo aquele poder que se declara no lugar da autoridade divina, usurpando o poder do verdadeiro Deus. E esse sim é um poder blasfemo, é um poder ilegítimo e gera prejuízo para o sistema legítimo de adoração. Então, toda e qualquer autoridade religiosa que aqui na Terra coloca para si estar no lugar de Deus em substituição a representar a Deus, tenha muita atenção, porque não há legitimidade nessa declaração e nesses atos, pois somente o Deus verdadeiro possui autoridade. Somente Jesus Cristo é o nosso intercessor. Vamos agora fazer a conclusão do nosso estudo. Falso poder, legítimo poder. Falsa doutrina, legítima doutrina. Falso Deus, verdadeiro Deus. Estamos em um período crítico no qual a nossa atenção deve recair, sim, sobre o modelo atual de adoração, o modelo atual de direcionamento nas questões espirituais. Por quê? Porque nós temos uma referência que são as Escrituras, elas nos dizem qual é o verdadeiro caminho, elas testificam da verdade, elas apontam a verdadeira figura de adoração. Em contrapartida, as hostes do mal fazem o quê? Tentam distorcer a verdade que consta nas Escrituras, aplicando um sistema ilegítimo, um sistema falso de conduta, de regras, de doutrinas, e dentre elas nós podemos citar, por exemplo, a doutrina do sábado, o elemento sagrado, porque o sábado, como selo de Deus, como elemento decisivo no tempo final, sim, porque aqueles que guardarão o sábado serão perseguidos, não serão bem vistos pela sociedade, terão seus direitos que hoje são normalmente praticados, terão seus direitos cortados. Então, as hostes malignas tentam justamente tirar essa questão da legitimidade do sábado, colocando um falso dia de adoração. Então não se esqueça, esteja muito atento para não cair em ciladas, não cair em armadilhas. Se você se basear pelas referências da Bíblia, você está no caminho certo e não será enganado. Que Deus esteja abençoando você, a sua família, e nos encontramos na próxima semana com um novo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Obrigado, Senhor, porque a luta, a batalha, a guerra não é minha, é tua. Tome conta de todas as coisas, por favor, em nome de Jesus. Amém.